No início do universo, antes de sua manifestação divina como a conhecemos, a mente criadora, sob a forma de pai, mãe e de um espírito criador, descansou novamente por mais 7 eternidades. Mas esse descanso não era um repouso absoluto, já que a mente universal não existia, pois haviam arquitetos divinos. Caso não existisse os 7 caminhos para a bem-aventurança, também não haveria o Uno para concluir o projeto. Se as 7 verdades não tivessem deixado de ser as grandes causas da miséria, não existiria nenhum eu para ser seduzido por eles. O caos e a escuridão preenchiam o ilimitado. Pai, mãe e filho mais uma vez se fundiriam em uma alma. Mas a vida ainda tinha de despertar. A causa da existência havia sido superada pelo visível, que até então era invisível. A ilusão do universo preso no eterno não ser, de fato, era a única realidade. Sozinha, a única forma de existência infinita estava adormecida, sem sonhos, nem vida pulsante e inconsciente sem espaço universal. Através da onipresença que é sentida pelos olhos abertos do iniciado, a criação mais uma vez irá despertar. A luz do sol e a luz das estrelas passam pelas rondas e atalhos do esquema cósmico. Elas vêm e vão como um fluxo dourado. Frente a frente, às margens do ouro cósmico profundo cintilante, uma névoa estelar fluiu em seu relógio para nos manter como pequenos mortais. E a partir de agora, você está diante de uma oportunidade única de abrir as portas dos grandes mistérios e passar a ver por trás do véu. Somos cegos e não podemos encontrar a chave para toda a grande história da vida. Até que os nossos olhos estejam abertos, não podemos conhecer a sua glória incalculável. O despertar interno, filosófico e espiritual para um novo padrão de pensamento e conhecimento do oculto se chama iluminação. É uma nova história de nosso planeta e sistema solar. Essa sabedoria nos dá respostas sobre o propósito da humanidade, seus problemas, causas de nossas angústias e conflitos internos aqui na Terra. Por milhares de anos, os ensinamentos esotéricos dentro das várias tradições do mundo têm procurado ensinar à humanidade as leis que governam o universo. Essas verdades universais também são encontradas em todas as religiões. A primeira é que existe uma centelha divina em toda a alma encarnada. Dentro dela temos o Filho de Deus que, através da experiência, manifesta seus poderes secretos. Em segundo, é que há uma evolução espiritual. Nessa evolução existe a evolução física, que as formas espirituais mais evoluídas podem ser preparadas para o desenvolvimento do Espírito Divino. Em terceiro, é que existe uma lei maior. Ela é a lei da justiça, que rege nosso destino com base em nossos próprios esforços. No Oriente, é chamado de karma. A grande lei. Colhemos o que plantamos. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Assim está escrito, assim o é o arbítrio do nosso próprio destino. No espaço compreendido entre a humanidade e o infinito, o céu e a terra, há uma infinidade de seres com poderes. Também há diversas e variadas potências espirituais. No cristianismo, temos os 7 espíritos diante do trono de Deus, compostos por anjos e arcanjos. No hinduísmo, temos os 7 rishis, os devas e os espíritos elementares da terra. Da mesma forma, em todas as tradições, temos forças positivas e negativas que influenciam a humanidade. A dualidade, o bem e o mal, dependendo do seu estágio atual de evolução.
Para passar pelo estreito funil em busca da divindade, a humanidade deve aprender a escolher o caminho dos justos, buscando aqueles que representam a luz. O caminho ascende para a união consciente da matéria com o espírito. Aos que se rebelam e buscam conquistar os reinos da terra para si mesmos são os que representam o mal espiritual. São os senhores da face obscura que procuram dominar a humanidade para sua própria glória e egoísmo. Os senhores da matéria existem no plano etéreo e no mundo astral inferior. Eles escravizam e deturpam os sentidos do homem, interrompendo a evolução espiritual e seu progresso. É quando a ganância, a brutalidade e os equívocos acontecem nas relações humanas. O planeta Terra está envolvido por um véu de mistério e é onde as fendas aparecem. Através delas podemos perceber uma história estranha e assombrosa. Ela explica a frase, nascidos do pecado. Eles estão representados pelos atos imorais e pecaminosos dos anjos caídos, condenados ao abismo de fogo. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a bordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E por Adão e Eva, quando expulsos do jardim do Éden. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. As marcas deixadas por fracassos antigos ainda estão enraizadas e escondidas no inconsciente coletivo da humanidade. Os atos, frutos dos nascidos do pecado, vieram de outras eras até a nossa era atual, gerando uma grande falha cósmica. Assim, a humanidade se tornou uma grande órfã. A ideia de que cada planeta tem a sua própria humanidade que se encontra em plena evolução é uma premissa constante. Essa evolução não aconteceu em corpos físicos densos como os nossos, mas naqueles adaptados a seu próprio ambiente planetário e, sobretudo, estágio evolutivo. Isso ocorreu com os planetas do nosso sistema solar, com todo o esquema cósmico, suas constelações, sóis e planetas auxiliares. Todos esses elementos formam parte de um grande plano cósmico pelo qual acontece uma expansão cada vez maior da consciência. Véu após véu cairá, mas véu após véu permanece. Entretanto, não os temais, nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Nosso universo é como nosso cérebro, como uma rede de fios conectados. Também é como as raízes das árvores que se alimentam e se retroalimentam. Isso também se realiza ao longo dos vários planetas, na relação com as estrelas irmãs, sistemas evolutivos interligados e governantes. Da mesma forma que nossa alma usa nosso corpo físico como vestimenta externa, uma roupa, o logos planetário faz o mesmo com a superalma. A superalma de qualquer humanidade é a vida interior do planeta. Elas se correspondem porque uma está para a outra para formar uma coisa única. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O axioma oculto significa a relação entre todas as vidas encontradas dentro do microcosmo e do macrocosmo. À medida que evoluímos, podemos contatar esses grandes campos de energia e assim nos conectar mais plenamente com as forças vitais do universo. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. A simbologia das artes secretas das ciências astrológicas deriva dessa unidade, do uno, desse grande corpo de planetas de todos os sistemas. Contudo, ainda há as forças extrasolares que não são suficientemente compreendidas. Elas poderiam explicar as influências sobre a precessão dos equinócios, já que exercem grande autoridade sobre as forças planetárias.
Esse é o momento que os humanos podem aprender a importância da influência direta do equinócio dominante sobre o Sol. É ele quem modifica e intensifica no sistema a força de cada planeta, alterando suas influências nativas. A música das esferas é uma nota de harmonia em constante mudança, progredindo em movimento espiral. A nota-chave do equinócio domina a era. As influências planetárias são meros acordes menores, subordinados dentro da harmonia maior. A lei maior tem usado os grandes mistérios pacientemente na preparação das mentes humanas para receber sobre as verdades da evolução planetária e racial. Chegou o momento em que a evolução está revelando segredos científicos, mas, se usada da forma inadequada, pode se tornar uma ameaça para a humanidade despreparada. Para contrabalancear esse risco, passou a ser disseminada através de vários canais que construirão um grupo de pensadores treinados nas artes ocultas. Eles conseguem ter sucesso lidando com os vários problemas da civilização. Estudantes do ocultismo, homens e mulheres, nem sempre podem ser bons de negócios, mas são treinados nos planos internos em uma banda poderosa de influência vibratória longe dos planos mundanos. O tempo está se aproximando. Os mistérios devem ser restabelecidos e a grande mãe Isis novamente falará através de seus neófitos e videntes, exatamente como nos dias do Antigo Egito. Existe paz no silêncio da oração quando ela alcança o interior em direção ao espírito. A paz solitária é conhecida somente pelo coração solitário, e ela é mais que real. É o encontro entre a lei maior e o corpo físico. É chegado o tempo que alguns dos segredos que foram ocultos da humanidade lhes serão confiados. Contudo, se houver abuso do conhecimento ou má interpretação, essa paz será perdida. Este é o bem mais precioso do coração humano que deve ser estimado e protegido. Somente no santuário da paz, dentro do coração, que a luz divina pode resplandecer. Com o poder da paz, a tranquilidade é que o silêncio interior se realiza. Nessa paz existe um poder no pedaço do coração que desfaz todo o mal. É a fonte de controle do homem sobre os animais. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A plenitude deve ser alcançada em todos os campos e fases da vida, assim surge a serenidade. O pensamento acelerado é refletido em nossos corpos, que por si só geram impaciência, irritação, cansaço e tensão. Eles são inimigos da paz. O universo é um ser vivo e consciente. Sua expansão e compressão podem ser comparados a uma respiração cósmica. Ele tem uma mente própria, seu pulso sente toda a criação dentro de seu campo bioelétrico e, como nós, reflete uma natureza superior e inferior. Da mesma maneira, há um poder vital que se derrama por todo o cosmos. Ele é conhecido como prana, chi ou éter, a luz dourada da teia etérica. A vastidão do espaço cósmico pode ser comparada a um meio elétrico ou fluido dentro da corrente sanguínea cósmica nas águas do espaço. Toda a criação é composta por graus menores de energias e forças elétricas, assim como os elementos terra, água, fogo, ar ou éter. Todos são derivados dessa força intrínseca do calor do Sol. O seu movimento progressivo para a frente perfura o espaço e todos os planos de consciência do nosso sistema solar. Eles são apenas reflexos de suas emanações como um falso calor. É a eletricidade que anima todas as formas de vida e, de fato, é a energia da própria vida. O universo inteiro é um sistema elétrico de vários graus, mas pouco se sabe sobre a sua verdadeira finalidade na evolução cósmica.
Podemos fazer suposições com base em nossos próprios ciclos, mas serão limitadas. O fogo das esferas deixa um rastro pelos céus. É todo o caminho da beleza vista com o olho cósmico. A trilha do fogo liga uma estrela a outra, um planeta ao outro. Essa é a trilha que liga os planetas irmãos e planetas de sistemas solares diferentes. Portanto, não é possível voar para o espaço infinito. Há sistemas em que você não pode tocar e nem entrar, pois não estão relacionados a nós, exceto de maneira mais remota e distante. As forças magnéticas que constituem essas entradas estelares têm o seu fluxo e seu refluxo natural. Essas leis estranhas são o único sinal que temos de alguma inteligência remota e maior que nos guia e governa, assim como os sistemas de rondas ou manvantaras e sua correspondência. A forma que o cosmos usa para saber se estamos evoluindo é o ser humano. Ele faz isso através da autoexpressão dentro da evolução da consciência. Em outras palavras, todas as formas do cosmos são como veículos através dos quais o infinito se reflete e se manifesta no finito. Por exemplo, as células em nossos corpos arquivam sua própria consciência individual. A estrutura da célula é uma manifestação desse nível de consciência. Ela coordena e coopera para formar um organismo superior, o corpo humano. O corpo humano é uma manifestação física da nossa consciência através da alma encarnada. A Terra é também uma expressão de uma consciência. O esquema da Terra é parte de uma manifestação maior chamada Sistema Solar. Todo o Sistema Solar é, de fato, uma consciência expressando em si mesma através do Sol, de vários esquemas planetários e de suas correntes de globos. À medida que a vida se desenrola e evolui, as forças por trás desse progresso estão em movimento e constante mudança. A consciência de um sistema solar que dirige este processo de maneira estupenda é chamado de logotipos solares. A fonte principal e superior do sistema solar é a manifestação de uma expressão divina. Uma expressão que se manifesta através de um sistema ainda maior, um logos cósmico, um ser composto de 7 sistemas solares, dos quais o nosso é apenas um. A fonte superior é a divindade insondável, tão expansiva como era e ainda é. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Uma vida menor dentro de uma constelação maior ou logos supercósmico é apenas uma vida menor dentro do logos galáctico. Se trata do grande ser espiritual na qual as centenas de bilhões de sóis se movem, formando incontáveis constelações e sistemas solares, onde muitos seres evoluem como um só corpo. Parece interminável, mas há um ponto de origem que toda manifestação flui. Há uma fonte para o cosmos, a grande cadeia da vida que se estende até o logos universal. O ser que encarna todo o universo e é o próprio universo. Toda a consciência dentro do cosmos é uma expressão dessa divindade abrangente, pois é o ponto alto da existência finita. Nesta perspectiva, as galáxias são apenas células dentro de seu corpo. As constelações são moléculas nessas células e sistemas solares são meros átomos minúsculos. Há trilhões de anos, no nascimento de um novo sistema solar, a palavra, o Verbo, chamou um grande grupo de filhos e seus planetas, convocando voluntários para os vários postos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os sistemas solares são orquestrados não apenas pelo Sol individual, mas pelo centro da órbita maior que atingiu a necessidade de desenvolvimento. A sonda evolui e cresce através de suas próprias criações, portanto, um sistema nasce.
O trabalho agora a ser feito é disposto em grandes planos arquétipos que brilharam na grande câmara central desse sistema maior. Esses planos mostram qual trabalho deve ser feito e as qualidades exigidas para cada cargo. Toda forma de criação de uma célula para um sistema solar possui uma consciência. Como um comandante, chefe ou primeiro-ministro que planeja cuidadosamente suas estratégias, nomeando membros do gabinete e funcionários para governar. Assim são os senhores solares, planejando e replanejando estratégias massivas para comandar um sistema solar inteiro. Isso nos dá apenas um vislumbre para desafiar a mente média sobre a grandiosidade do nosso universo e a consciência viva contida nele. Quando um logos solar recebe os grandes logotipos em seu plano arquétipico a fim de criar um sistema solar, imediatamente ele convocará voluntários nos quais confia e que já trabalhou no passado. Isso é fundamental para a harmonia entre o grupo governante. Ele traz todas essas forças em obediência à sua vontade, contudo, de fato, eles não são mais uma parte dele. Então, os parentes ou clãs são partes integrantes do chefe daquela família. O Logos Solar trabalha com essas inteligências cósmicas para construir grandes reservatórios de poder. Eles serão usados para estimular as unidades menos evoluídas dentro de suas respectivas esferas, coincidindo com o dia de Brahma. Quando estabelece sua exigência, ele chama os voluntários para os outros cargos e os nomeia de acordo com sua capacidade pessoal e lealdade. Neste último estágio é altamente importante porque só permanecem os que provam ser dignos e capazes de trabalhar bem. Nesse período, também pode ser escolhido com segurança a maior unidade do grupo governante. Elas são compostas por outras menores que devem possuir qualidades homogêneas e suficientes, garantindo a harmonia. Aqueles que são capazes de superar os esforços tremendos com força de vontade e resistência podem se qualificar para assumir a posição de um cargo solar menor. O caminho é árduo, é mais fácil se qualificar para posições subordinadas a fim de alcançar o poder dentro das esferas limitadas. Desse modo, supervisionar somente grupos limitados e especializados, como os logotipos de um planeta individual. Os logos planetários dentro do sistema solar supervisionarão a evolução de todos os reinos da natureza daquele planeta, e toda a vida neste planeta será uma expressão de sua consciência. Na imensidão onde cantam as estrelas, onde os ventos espaciais respiram, configurando a sinfonia das eras, elas tocam. É lá onde habita as hostes angelicais da aurora das idades. De planeta em planeta, a melodia anuncia a hora certa para a profecia da chegada da nova luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Uma miríade de santos que anunciam a luz ostentando seus estandartes no céu do Oriente. De Aeon para Aeon, eles levam o símbolo da aurora das cores do retorno do sol. No ciclo interminável de encarnações do único Espírito que resplandece majestosamente, o verdadeiro alvorecer da eternidade é simbolizado pelo esplendor do nascer do sol. A maravilha que ilumina o coração das pessoas, renovando a sua fé em tempos de escuridão e aflição, fazendo com que a paz prevaleça. Assim, o Todo-Poderoso manifestou o Om, o som da criação. O início foi a palavra, a meta inteligente do Logos Divino que abrange todo o processo de criação até o fim dos tempos. A base de todos os fenômenos manifestos é o som enunciado ou a palavra falada, porque tem o poder como propósito final, manifestado pela vontade por trás dela contratada. A ideia de que a emissão de qualquer som criativo deve ser precedida da reflexão é porque o Logos produz o mundo através da meditação.
Isso significa que dentro de seu próprio centro de consciência houve um período no qual ele meditou sobre seu propósito e planos antes da criação. Ele visualizou para si mesmo o processo de um mundo inteiro aperfeiçoado, vendo o fim desde o início, ciente dos detalhes da esfera consumada. Então, ao terminar sua meditação, o casco foi concluído como uma imagem antes de sua visão anterior. Ele o trouxe para usar uma certa palavra de poder, o mantra Hum. É o som primordial do universo, a origem de todas as coisas. É o símbolo da energia vital positiva. Esse esforço do homem para reproduzir o som triplo cósmico numa escala infinita é pela qual a criação foi feita. As palavras de poder em quaisquer graus têm uma sequência tripla. Primeiro, elas são emitidas por uma entidade consciente após um período de meditação onde o propósito é visualizado. Em segundo, afeta o reino Deva, que produz a criação de todas as formas. A circulação da energia em o universo é acompanhada pelos Devas, que atuam nos sistemas de comunicação, interligação, controle e irradiação de energia do cosmos ou seus espelhos. Eles estão em duas categorias distintas. Os Devas, que estão no caminho da evolução, são como os grandes construtores do sistema solar, mas antes tiveram uma experiência com os seres humanos. Eles respondem ao som da palavra, colaborando com aquele que os criou, e assim o trabalho é realizado. Já os Devas da involução são os construtores menores ou elementais que ainda não passaram pelo estágio humano. Eles também respondem ao som, porém de forma inconsciente ou obrigatória, através do poder das vibrações. Essas vibrações constroem os formulários necessários a partir de sua própria substância, agindo como um estabilizador. As palavras de poder ou permutações do On existem, onde cada subtom é gerado. Da criação e fundamentação são construídas uma multiplicidade de sons dentro de cada som maior, afetando diferentes grupos. De maneira geral, esses sons dentro do sistema solar se dividem em dois grupos. Os sons iniciáticos, ou aqueles que produzem manifestações ou fenômenos de qualquer tipo, em todos os planos de vida, são encontrados durante o processo de evolução. Eles se juntam com outros sons em cada forma e reino particular da natureza. Cada forma também possui um tom que é criado pelos sons produzidos pelos átomos que compõem aquela particular forma de som. A ciência moderna denominou de fônon, captado por um chip que converte ondas acústicas minúsculas em micro-ondas. Um instrumento de criação é o próprio meio pelo qual o pensamento divino pode ser transmitido e impresso no espaço. Segundo a cosmogonia védica, o cosmos é um sistema vivo particular, composto por um conjunto de vidas menores como as galáxias, constelações, estrelas, planetas e humanos, bem como todas as outras vidas menores. No entanto, em qualquer nível, cada unidade de vida é um sistema inteiro em si mesmo, contido em um sistema maior, onde o termo oculto foi usado para definir esse centro espiritual dentro de qualquer unidade de vida. Se trata do Logos, ou o ponto no qual toda a consciência e energia ganham forma, isto é, o pensamento criador. Desse modo, por trás de toda vida macro e microcósmica, existe um centro espiritual que gradualmente desce para os planos materiais, transformando-se em seu próximo estado de expressão. À medida que diminui a distância entre a matéria e o espírito, o Logos solar se torna um homem celestial, e cada planeta é apenas um participante dentro de seu projeto que chamamos de sistema solar. Em outras palavras, o homem se torna Deus, porque Deus está dentro do homem. É a consciência divina desse Logos que mantém os mundos em forma através da luz, sons e vibração, fazendo com que as vidas angelicais se tornem uma, criando o mundo natural e o mundo das esferas. A intensa luta entre o bem e o mal reside dentro da consciência humana que continua até o final da libertação. É
quando o espírito é liberado dos limites da forma, tornando-se um eu superior, a centelha divina consciente. Conforme disse o Criador, o espírito progride e se manifesta por ciclos durante os períodos de involução e evolução. A involução é o processo pelo qual o espírito ou energia gradualmente ganha formas mais concretas, enquanto a evolução é o oposto. É onde a matéria são olhos espirituais voltados aos mundos sem forma de energia. Todos, tanto vidas maiores quanto as vidas menores, seguem este fluxo e refluxo natural. Tanto os seres humanos quanto os sistemas planetários. Nossa humanidade está deixando o ponto mais denso em sua evolução. O pêndulo dos ciclos oscila para cima, indo em direção ao espírito que se perdeu no mais profundo abismo de esquecimento em forma material. Se olharmos para a evolução humana de uma perspectiva mais ampla, veremos dentro da filosofia esotérica que todos os reinos da natureza são camadas de consciência dentro do logos planetário. E cada um dos 7 reinos da natureza são uma expressão da nossa vida no planeta. À medida que o movimento cíclico do Logos passa por nossa vida planetária, essas energias se movem através de ciclos chamados rondas ou manvantaras. Manvantara é a idade do Manu. Se tratam dos períodos de atividade onde mônada ou espírito encarnado dos níveis mais baixos da matéria se deslocam para os reinos espirituais mais elevados no reino humano. Isso é simbolizado no nível cósmico como encarnados expirando e os desencarnados expirando. A expansão e a contração do universo simbolizam a grande respiração das espirais do espaço, onde existem passagens sinuosas que levam diretamente de um sistema para o outro. Elas correspondem ao sistema nervoso do corpo humano, pelo qual os impactos sobre uma parte do corpo repercutem em todo o organismo. No sistema, existe um coração nebular e um cérebro. O coração controla as correntes que alimentam os grandes sistemas solares com seu conjunto de planetas. O cérebro transporta e controla a energia elétrica, entrelaçando as unidades para que respondam como um todo à vontade e às intercessões da grande mente cósmica. Em outras palavras, o coração é o centro magnético. O sangue elétrico do centro da mente carrega o magnetismo tanto no micro quanto no macrocosmo. O plasma dentro do espaço carrega os fluidos elétricos de sistema para sistema, algo semelhante à forma como os glóbulos vermelhos transportam oxigênios em nossa corrente sanguínea. Em cada sistema, a vida e evolução devem ser dirigidas e governadas de forma inteligente por formas superiores de inteligência. Os desafios nascem quando a consciência passa da forma animal para a humana, porque é aqui que a mente individualizada é criada. Assim, os perigos associados ao livre-arbítrio e à atividade superestimulada em qualquer sistema, existe a possibilidade da escuridão consumir a luz ou a luz permear a escuridão. Eras atrás, muito antes da Terra ser formada, nosso logos planetário havia encarnado em outro globo, assim como nossa alma reencarna em muitos e diferentes corpos. No planeta, o logos reencarna através de muitos corpos ou planetas diferentes em nosso sistema solar, incluindo a Terra. Todavia, no estágio que estão, eles não são considerados sagrados porque precisam começar a iniciação cósmica. Eles ainda não aperfeiçoaram a habilidade de se expressar em sua forma divina como humanos. Ao longo do caminho ainda podem tropeçar antes de se integrarem à natureza. Os muitos contratempos e erros ao longo das eras constituíram um grande revés durante um ciclo anterior chamado de A Cadeia da Lua. A Lua hoje é apenas física, como um fantasma planetário de uma época passada. Durante o ciclo anterior, muitas eras atrás, houve uma mistura de certas forças que causaram grandes distorções dentro dos seres humanos e das formas encarnadas.
Se conta que foi devido ao mau uso da energia sexual. Diante do desastre, o Criador, o Logos planetário, teve que retirar a essência vital daquele corpo. Para diminuir os danos e compensar o desastre, os Logos solares foram forçados a intervir abruptamente. Assim, as almas humanas daquele planeta foram colocadas em uma pralaia, uma espécie de estado suspenso onde esperariam até que um ciclo futuro lhes permitisse reencarnar para terminar sua jornada. Esse ciclo futuro foi a nossa Terra, especificamente durante a metade do período da raça Atlante. Como resultado, agora existem dois grupos primários de almas. As almas mais velhas da cadeia da Lua e as almas mais jovens da nossa cadeia terrestre. E isso causou rupturas, estabelecendo grandes desafios ao longo da história. Inicialmente havia uma distinção clara entre os dois grupos, porém, ao longo das eras eles se integraram e harmonizaram, embora ainda necessitassem de equilíbrio. Grande parte das turbulências que vivemos em nosso planeta, se rastreadas, culminam exatamente naquela falha da cadeia lunar, pois a Terra não apenas adotou os humanos, mas também os que vieram de lá, consequentemente atrasando o seu desenvolvimento. Assim, o plano inicial se perdeu. Ele foi desviado assim que o Logos pronunciou a palavra de condenação. Os logotipos solares enviaram um chamado. Eles receberam a ajuda dos senhores solares que trabalharam rapidamente na coordenação dos voluntários que chegavam para ajudar a acelerar a evolução. Eles vieram de sistemas diferentes e abriram várias frentes de trabalho. Contudo, os responsáveis que operavam no mais alto nível vieram da cadeia de Vênus. Eles eram chamados de os Kumaras, ou deuses do fogo. Os Kumaras chegaram a quase 21 milhões de anos, quando a humanidade se individualizou. Todavia, restaram apenas 7 Kumaras, que permanecerão até o final do nosso ciclo. Um período muito aguardado, onde ocorrerá a ascensão planetária, transformando a Terra em um planeta sagrado. Os desafios e sacrifícios são grandes por parte dos Kumaras, guiar a humanidade e conduzi-la das trevas para a luz. A encarnação do mortal Sanat Kumara é muito impressionante. Esse grande líder desceu dos planos mais elevados do cosmos e permanece como observador silencioso de nosso planeta. Como é um assistente pessoal dos nossos logotipos solares, ficou conhecido como o Ancião dos Dias ou o Jovem dos Verões Sem Fim. Ele é o único iniciador, daí Vênus assumiu a responsabilidade de se tornar o tutor da Terra e ajudá-la a retornar ao caminho correto. No plano mais elevado é onde os senhores solares se reúnem. Se trata de um grande experimento nunca antes visto que aconteceu nos reinos solares e que despertam curiosidade e especulação. Como a interessante relação dos senhores solares com os primeiros Kumaras e seus assistentes. Sanat Kumara é o regente do planeta encarregado da evolução planetária. Em suas câmaras ele reúne o conselho do planeta. O principal centro é conhecido como Shambhala. Os mestres agem como se fossem tutores dos homens. Eles exercem o governo real interno, cuidando do pleno desenvolvimento dos reinos da natureza e cumprindo as ordens dos senhores solares. Eles agem como conselheiros para um senhor dominante. Cada senhor solar encarrega-se da distribuição da força de sua constelação dentro de sua respectiva cadeia. De fato, são os responsáveis não apenas pelo planeta, mas também pelas cadeias e série de cadeias do tempo. É esperado o momento em que os humanos possam supervisionar esse trabalho no planeta que progride a cada era astrológica. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ao final, a redenção virá para essas almas humanas que sozinhas alcançaram esse estágio. Elas ousaram entrar no reino da Terra. Elas foram ajudadas por um conjunto de almas voluntárias de luz que traziam consigo a memória de esplendor e de bondade, alcançando e superando as sombras obscuras até chegarem ao eterno.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A humanidade é uma mistura de ciclos evolutivos entre os seres humanos e as almas que se originaram de nossa cadeia terrestre. A filosofia esotérica nos ensina que existem outras almas. Há um grupo parte de um sistema mais antigo, que atualmente estão encarnados para cumprir e terminar sua evolução que foi interrompida. Eles eram parte da cadeia da Lua, uma encarnação anterior do nosso Logos planetário. Sua verdadeira origem se tornou um grande mistério para a humanidade. O fracasso dos encarnados durante o período Atlante causou uma rara mistura de raças de períodos evolutivos diferentes e que coincidiu com o ponto mais profundo da encarnação de nosso planeta. Hoje, os humanos ainda são polarizados em sua natureza emocional, porque não são conscientes que sejam herdeiros dos Atlantes. O mito do dilúvio ou do grande dilúvio universal tem sua origem na ascensão e queda da Atlântida. Naqueles tempos, os homens foram abençoados com muitos dons divinos, porém falharam em sua evolução, sucumbindo às forças destrutivas do materialismo. Desde então, todo o esforço hierárquico é para levar a consciência do homem para fora da dualidade entre o bem e o mal. Ele precisa ver e compreender que a dualidade é inerente à existência. Somente assim a humanidade poderá se libertar do quarto reino da natureza. Todas as religiões que ensinam a doutrina da dualidade enfatizam que o homem deve aprender a reconhecer a armadilha mortal da associação com a força destrutiva da natureza. Essa decisão levou a humanidade à grande luta que diferenciou a civilização Atlante. Como resultado, houve a destruição total conhecida como Grande Dilúvio. A luta persiste e as duas últimas guerras mundiais foram uma recapitulação do conflito original dos Atlantes, que estava adormecida no inconsciente até se realizar no plano físico. Nos tempos da Atlântida, a hierarquia espiritual contatava diretamente a humanidade e caminhava livremente entre os homens e mulheres no plano físico. Neste período também que as primeiras escolas de mistério foram abertas. Os estudantes aspirantes aprendiam os segredos da iniciação e das artes secretas. No entanto, isso gerou consequências terríveis, pois as ambições e o egoísmo foram mais fortes que o altruísmo de suas almas. Muitos ensinamentos das escolas de mistério foram deturpados e usados para o mal, a ponto de invocarem as forças destrutivas da natureza. Naqueles tempos haviam entidades semi-humanas. Elas foram convocadas pelos magos negros de Atlântida para auxiliá-los em suas guerras. Eram entidades demoníacas sem virtude e moral. Alguns desses magos originalmente foram alunos das escolas de mistérios da Atlântida, mas escolheram um lado sombrio da vida e a busca pelo poder. Após serem consumidos pelo desejo materialista e ambição, escravizaram grande parte das massas que acabaram seguindo seus planos. Eles se tornaram mestres na arte de manipular, como muito vemos nos dias de hoje. A grande maioria dos Atlantes se encontrava emocionalmente polarizada. Os Atlantes mais voltados ao astral, ao espírito, eram mais conscientes dos que os que estavam no plano físico. Isso lhes deu mais habilidades psíquicas, porém, fez com que as vidas elementais do planeta fossem maltratadas e abusadas, gerando dois reinos, separados, porém entrelaçados com o karma. A partir desse erro, até hoje os desejos materialistas, como o poder, vêm espalhando violência em forma de guerras, desejos profanos, fundamentalismo, perseguições a grupos com crenças diferentes e extremismo contra as religiões. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso nada mais é a manifestação de crenças latentes, profundamente arraigadas no subconsciente coletivo, que despertam poderes demoníacos. Jesus respondeu:
Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a ti mesmo. Os elementares são energia pura dentro de uma matéria espessa nos planos astral e mental inferiores. Eles são involutivos, aéreos em sua natureza. Quando não guiados e não controlados, eles são os primeiros aspectos da força dentro do reino Deva. Eles surgiram do infinito, mas ainda não evoluíram. No entanto, todos os elementais não são demoníacos, mas todos os demônios são elementais, e somente quando as qualidades animalescas inferiores, ainda latentes dentro dos humanos, surgem, é que os elementais tornam-se distorcidos, pervertendo-os assim em um nível ainda mais baixo. O estado demoníaco destrutivo foi a mistura inconsciente dos dois reinos que causaram confusão. Isso aconteceu devido ao contato precoce com os humanos antes que os elementais amadurecessem e pudessem ser governados. É lamentável que os elementais saiam de sua linha de trabalho e assumem a aparência de ações humanas antes do tempo devido. Eles são como crianças que recebem ferramentas afiadas antes que possam usá-las com segurança. Depois do grande dilúvio de Atlântida, a humanidade desceu do céu para a sua morada. Eram energias ruins encarnadas sob forças demoníacas que se emaranharam e são aprisionados dentro dos subplanos inferiores. Alguns chamam isso de domínio para ajudar o homem de sua própria natureza dual. Seus atos malignos permitiram a fuga de alguns presos que foram soltos para alimentar suas próprias paixões. Há dois tipos de demônios, os demônios do rosto escuro e os demônios do rosto de fogo. Ambos existem demônios sobre a face obscura, ambos temem a luz, pois são nascidos do mau magnetismo e das coisas más que rastejam. Quando o sol desaparece, eles são facilmente controlados pelo fogo que limpa e purifica. Imagine-os como as coisas rastejantes viscosas que habitam na lama e escorrem. Nascidas da superfície do nosso planeta, descendência do próprio baixo nível de evolução, desejos maus e corrupção. Devido à lei da vibração, os demônios de fogo e escuros habitam nos subplanos inferiores. Os demônios da face de fogo são os habitantes originais do planeta, a desova limpa de fogo em seu estado primitivo, ainda não evoluído e destrutivo. Eles foram libertados das câmaras anteriores das cinzas dos fenômenos naturais, mas principalmente pela própria curiosidade e intervenção do homem. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Há coisas que são ilícitas não porque sejam ruins, mas porque o homem desafia a tradição. Não por desejar o ilícito porque seja proibido, isso é loucura, mas por desafiar o destino por desobediência estúpida. No entanto, os homens aprendem lentamente e, portanto, para proteger a raça, muitas coisas foram decretadas como ilegais e imorais pelo costume religioso para ajudar em sua evolução. A clara luz do sol atua como uma purificadora de todo o mal, contudo, o mal principal é feito pelo homem ou foi conectado de alguma forma com emanações corporais. É por isso que a magia maligna deve ser realizada à noite. A maior parte dessa magia é utilizada à noite devido à presença da lua, que se relaciona com as sensações e emanações das secreções corporais. É o produto de influências aquosas, porém os demônios do fogo não temem a luz solar. Eles prosperam onde há mais luz e calor. No entanto, muitas vezes são afetados e controlados pela água, já que cada elemento tem seus próprios mistérios. Podemos controlá-los se entendermos e aprendermos que cada mal tem um elemento correspondente que o governa e, por sua vez, será controlado pelo seu oposto. Aqueles elementos que pertencem à superfície, como a terra e a água, as coisas em crescimento e a vida física, são controlados e limpos pelo fogo e pela vontade, mas os demônios de fogo que vêm das câmaras centrais da terra são controladas por água e magnetismo pessoal. É um desafio para o estudante das artes ocultistas ou secretas saber diferenciar entre a vontade pessoal e o magnetismo.
É uma chama ardente da energia elétrica que perfura e queima o magnetismo. Uma força controladora semelhante ao hipnotismo e mesmerismo que paralisa e congela. Está conectado com os demônios pertencentes ao núcleo da Terra que não tiveram contato com corpos humanos. Eles não se preocupam com barulho, magia negra, voduísmo e afins. Já o outro, os demônios da face obscura, apodrecem o subconsciente do homem, embaraçam sua psique e os mais fracos, incendiando sua mente, levando à loucura em forma de violência, fanatismo e ira. É o trabalho do ocultista aprender como essas forças e energias se manifestam através de nós e, portanto, temos a responsabilidade individual de gerenciar e governar os nossos próprios elementais. Devemos nos esforçar para integrar e elevar nossa personalidade acima às forças terrenas, conectando ao local mais profundo da consciência, onde brilha a luz da alma. Isso é magia branca e corresponde ao esforço hierárquico sobre o mais alto subplano e a linha de trabalho onde se encontram os devas do nosso planeta. Sobre o planeta existe um véu de ignorância que nos impede de ver o esplendor do Deus interior. Este planeta mergulhou fundo demais na matéria e sua evolução é lenta e dolorosa. Homens com seus espíritos e mentes imaginativas compartilharam o destino dos animais. A ousadia da rebelião planetária conseguiu superar algumas dessas leis da atração, permitindo que o espírito e a matéria fossem separados. Foi devido ao esforço titânico dos filhos dos homens que lentamente o mundo sai da lama na qual afundou e dá início a uma nova jornada em direção à luz. Não admira que todo o sistema assista e reze para que seja o ponto de virada dessa terrível luta. Muitos dos responsáveis pela confusão entre os filhos da luz e sua destruição no passado tentam evoluir. Agora eles cooperam enquanto reverenciam uma nova visão do planeta após intermináveis sacrifícios. É o momento que as trevas serão iluminadas. Muitos chegaram para ajudar no nascimento da nova era espiritual. As tentativas anteriores foram inúteis, já que eles não podiam contatar os planos mais baixos onde estava a humanidade, porque não tinham sua consciência elevada. Não era possível segurá-los pelas mãos, socorrê-los e levá-los para os planos superiores. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Dia após dia, a atmosfera do planeta nos mostra que, além de imutável, as trevas estão sendo derrotadas. Neste novo mundo, as forças da luz passam através das aberturas de todas as rachaduras e fendas. Até o mais fraco raio de luz pode passar. A humanidade se recupera do choque das provações anteriores, trazendo esperança que nos permite mais uma vez responder o chamado do sagrado em grande harmonia. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Nos mundos internos é onde encontraremos nossa consciência em expansão, aberta para uma nova compreensão da verdade, ou podemos dizer de novas verdades. Entretanto, elas não são novas verdades. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai da Luz, de quem todas as coisas e dons perfeitos nos advêm, peço-te, por amor de vossa misericórdia infinita, deixai-me conhecer vossa sabedoria eterna, aquela que circunda vosso trono, que criou e fez todas as coisas, que conduz e conserva tudo. Enviai a mim do céu o vosso santuário e do trono vossa glória, a fim de que ela esteja em mim e opere em mim. Pois ela é a Senhora de todas as artes celestes e secretas, que abre o conhecimento e a penetração de todas as coisas.
Existem outras forças conectadas com este planeta, além da humana e elemental, como o Deva ou Reino Angelical. Os Devas são as formas superiores da vida elemental que ultrapassaram a linha do desenvolvimento humano. É comum que os Devas evoluam através da harmonia, música, beleza, obediência, pureza e amor. Eles não são evocados para enfrentar forças destrutivas ou para dirimir conflitos, ainda que todas essas coisas estejam acontecendo neste planeta. Seu trabalho é atrair para o planeta certos fenômenos solares e interplanetários, forças para armazenar nos grandes reservatórios e distribuir aos reinos da natureza, a fim de manter ativo o fluxo das forças vitais das planícies entre as esferas. Eles são a força vital dos mundos internos e carregam as correntes prânicas em todas as partes do organismo cósmico. Às vezes, pensamos que os Devas estão aqui apenas para supervisionar fases dos reinos da natureza, mas eles vivem como os humanos e seus deveres não são meras atividades comuns. Nesta vida, eles têm seu nascimento, crescimento e morte, assim como plantas, animais e humanos, porém não carregam tanta dor como na vida humana, mas em períodos definidos onde escolhem seu habitat e por ali vagueiam. Lá sua beleza cresce. Sua natureza manifesta-se de forma transcendente em bosques profundos perto de córregos, em amplas flores de prados espalhadas nas encostas das montanhas. Sua presença é quase tangível por uma determinada espécie de vida, trazendo uma sensação de paz ou de alegria, um deleite tranquilo que parece saudar alguém com o seu aspecto ou voz. Existe uma conexão mais próxima entre os mundos internos e externos do que imaginamos. Por exemplo, uma grande montanha aqui corresponde a um centro de poder nos mundos inferiores. É a forma exterior e se manifesta de uma realidade interior, e é somente através do portal da vida física que a salvação e a realização definitiva pode ser alcançada. Os Devas que ajudaram muitos humanos também ajudam os reinos da natureza que foram estabelecidos para guardar o crescimento da beleza sobre a Terra. Os rios também têm uma consciência poderosa, assim como o grande Deva. Por exemplo, um grande rio é como um feixe de luz muito potente, benéfico e amigável, porém, frente à ameaça humana, ele pode ser destrutivo. A água é um grande purificador e os grandes rios estão fervilhando com espíritos da natureza. Todos os elementais levam alegria, limpeza e bem-estar ao povo ao longo das margens do rio. Não é de se admirar que os nativos de todos os países amem seus rios. Eles são o leite da mãe do mundo que derramou em seu benefício a água corrente e doce. Ele tem uma qualidade peculiar que é quase a essência espiritual dos poderes de cura e purificação. Eles alimentam, nutrem e sustentam toda a vida onde são preenchidos com prana físico e a estimulação espiritual. Pouco se conhece sobre a arquitetura das forças mais sutis da natureza que se manifesta através do corpo humano, como a vitalidade do magnetismo e a circulação do sangue. Com o tempo, essas coisas se tornaram claras para o homem, como seu poder de visão e pensamento. Os anjos de fogo não descem no plano físico, eles apenas entram em contato com o plano mental e seu poder faz a conexão com o mundo inferior. Eles representam o verdadeiro fogo criativo por trás dos aspectos da linha de fogo. Seus poderes ficam mais potentes nos planos inferiores, purificando os antes vistos como escória. Todavia, até que essa purificação aconteça, não se pode passar pelo portão da iniciação. A chama interior desempenha um grande papel na evolução da consciência humana, denominada chama ou chama cristalizada. É a eletricidade usada como combustível para os corpos na preparação para o processo iniciático. Assim como os humanos evoluem, os elementais dentro de nós também evoluem.
Quando saímos para fora do reino humano, nossos próprios elementais se formam. Eles se tornam anjos para os ocidentais ou deva para os orientais. Da mesma forma que o homem assumiu parte da natureza demoníaca, os devas assumiram parte da natureza humana. Ao longo das eras, estranhamente, o sacrifício foi a ferramenta usada para manter, periodicamente, a sede demoníaca de sangue. O pão e o vinho do sacramento são, de fato, um símbolo do corpo e do sangue no qual Jesus ofereceu para apaziguar a ira das forças do mal. Isso pode derramar luz sobre o motivo pelo qual Jesus mostrou compaixão com os demônios. Novamente, nas lendas e mitos antigos, esse apaziguamento foi temporário e a luta contra os demônios se deu por causa da sobrevivência da raça. Odin sacrificou Prometeus. Até mesmo nas lendas de Andrômeda da cultura grega e no sacrifício dos astecas e maias durante os rituais religiosos. Assim, naturalmente, o santo sacrifício do próprio Jesus foi para crescimento da sua própria alma, mas também um sacrifício por toda a humanidade. Curiosamente, sacrifícios intensos em certos períodos de tempo reprimem as forças destrutivas do mal, mas não são uma cura duradoura. A verdadeira cura será a ascensão e evolução geral da consciência pela humanidade quando a Terra se tornará um planeta sagrado, tendo alcançado plena harmonia dentro da música das esferas. Um equilíbrio de forças é sempre necessário em todo o sistema solar. Deve haver ritmo, estabilidade, atividade e 3 tipos de forças: negativa, positiva e equilibrada. Portanto, deve haver moradas de demônios, devas e humanos. Os devas são forças positivas, os demônios negativas e os humanos equilibrados, e devem usar ambas conforme a sua necessidade. Portanto, eles se tornam cada vez mais inteligentes como mestres de ambas as forças. Porém, é necessário mantê-las separadas e não como nos dias de hoje, que estão todas misturadas. Quando se pergunta por que há tanto mal no mundo, como poderia um Deus amar o mundo e permitir tal horror em sua criação? A resposta é que Deus não fez isso com o homem. O homem é mau para si mesmo por suas próprias ações e ainda hoje o karma está sendo reconciliado. A beleza dessa percepção é que somos co-criadores dentro da criação e, portanto, podemos criar harmonia ou discórdia. O objetivo final da evolução planetária é transformar a natureza inferior da matéria em um reflexo de luz superior da alma, ou espiritualizar a matéria. Quando a palavra de condenação foi pronunciada e o propósito do plano desviado, foi necessário realizar alguns ajustes no cosmos. Certos membros do esquema solar foram chamados para um serviço especial a fim de ajudar os voluntários. Neste período, Vênus, com suas almas mais sábias, passou a governar o planeta e, após um ponto específico da evolução, iniciou-se uma relação com a Terra. Vênus tornou-se sua mãe adotiva. A Terra se encontrava em um nível menor de evolução em condições mais difíceis. Vênus evoluiu através do amor fraternal. A Terra evolui através da paixão, sexo e amor. Vênus alcançou sua evolução através da sabedoria. A Terra só pode alcançar através da inteligência, a fase anterior à sabedoria. Sempre há uma luta vigente entre Vênus e o jogo de forças da sabedoria e a aspiração, que deveria ter sido a linha da evolução do homem. A simbologia de Saturno se tornou confusa quando o homem chegou em seu reino. Saturno rege a forma densa e quando o homem caiu em seu reino por erro, ele ficou sob as leis estranhas não adequadas à sua natureza. Como resultado, o amor sexual tornou-se materialista, deixando de ser uma comunhão de almas elevadas com objetivo espiritual. O materialismo criou uma luta animalesca pela supremacia e um impulso físico impetuoso que muitas vezes brutaliza e degrada o ego. No período lemuriano, por volta de 18 milhões de anos atrás, ocorreu um grande evento no qual desenvolveu logos planetários do nosso esquema terrestre. Um dos 7 espíritos diante do trono encarnou e ganhando forma física de Sanat Kumara, o ancião dos dias.
O Senhor do Mundo desceu de Vênus a este planeta físico denso e desde então permaneceu conosco. Embora ele próprio opere em seu corpo etérico, ele é o maior de todos os avatares. Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Nenhum de nós pode passar além do raio de sua aura. Ele foi o grande sacrifício que deixou a glória dos lugares altos para cuidar dos filhos dos homens em evolução, assumindo para si uma forma física feita à semelhança do homem. Ele é o observador silencioso. A casa central desta hierarquia está em Shambhala, um centro no deserto de Gobi, que, segundo os livros antigos, é chamada de Ilha Branca. Ela reside no etéreo e somente quando uma raça de homens puros de coração desenvolveram a sua visão, o seu olho espiritual, sua localização será reconhecida e sua realidade admitida. É quando o quarto reino, o reino humano, se tornar um reino autoconsciente ou racional. Após alguns anos da descida dos seres espirituais à Terra, o homem começou a sua carreira em Lemúria. O trabalho que eles planejavam fazer foi sistematizado, dividiram os cargos e submeteram-se aos processos de evolução em todos os departamentos da natureza. Por várias e várias eras, essa fraternidade inicial orientou de forma sábia, consciente, até mesmo após sua fundação. A obra foi lenta e desanimadora. Durante milhares de anos, as raças de homens apareceram e desapareceram da Terra. Infelizmente, não houve a possibilidade de delegar o trabalho feito pelos iniciados do primeiro grau aos filhos dos homens que estavam em evolução. No meio da quarta raça raiz Atlante, ocorreu um evento que exigiu uma mudança no método hierárquico, onde alguns de seus membros foram chamados para um trabalho de nível superior em outra parte do sistema solar. O trabalho urgente e necessário trouxe um conjunto de humanos evoluídos, permitindo que membros de hierarquias menores de outros lugares fossem promovidos em um grau, abrindo vagas entre os cargos menores. Desse modo, na Câmara do Conselho do Senhor do Mundo, 3 coisas foram decididas. O primeiro era fechar a porta pelo qual os homens e animais passavam para o reino humano. Em segundo, era para abrir outra porta para que outros membros da família humana, dispostos a submeter-se à disciplina necessária e grande esforço para entrar no quinto reino ou no reino espiritual. Assim se formaram fileiras da hierarquia que poderiam ser preenchidos por membros da humanidade terrestre que se qualificassem. Esta porta é chamada de Portal de Iniciação, que ainda permanece aberto nos mesmos termos estabelecidos pelo Senhor do Mundo. Por fim, no terceiro dia de reunião em Atlântida, também foi decidido que a linha de demarcação entre as forças da matéria e do espírito definissem a dualidade inerente de toda manifestação. O objetivo era ensinar aos homens como libertar-se das limitações do quarto reino ou reino humano, para assim evoluírem para o quinto reino ou reino espiritual. Com a chegada de novas forças ao planeta do Sol, a flor da humanidade poderia finalmente desabrochar. Até aquele momento, o solo havia sido preparado e fertilizado pelo sangue. A angústia foi enterrada em solo profundo e as raízes das coisas espirituais que estavam na superfície começaram a brotar frente à obscura vida humana. Com as novas forças do Sol como em uma estufa, as primeiras áreas verdes do planeta prometiam o surgimento da flor espiritual que estava por vir. Mas a bênção em si estará nos planos internos do espírito, nos corpos mais sutis da humanidade. Com essa base firme separada do sol espiritual, finalmente a humanidade alcançará o divino, conhecer a realidade da encarnação, ajustar a vida física para centrar sua consciência nos reinos de espírito, onde desabrocha a flor da alma. A beleza da sabedoria reside na eternidade da verdade. A sabedoria é a verdade simples. É a lei simples, é a complexidade simples que vem apenas variando sua expressão, confundindo sua manifestação como uma espécie de quebra-cabeças vistos separadamente. Assim como é a vida, o quebra-cabeças pode ser montado quando a consciência consegue evoluir e abranger um arco de tempo maior, deixando tudo mais claro. Mas ele não pode ser montado com os limites estreitos de uma mente finita.
É como a luta de um pequeno segmento da história que causa confusão. No entanto, isso está intimamente associado ao intelecto da beleza, que consiste na compreensão das partes dos componentes do todo. A sabedoria é a visão que vem uni-los e encontrar a beleza. Os últimos remanescentes de Atlântida foram destruídos. Os sobreviventes que restaram migraram para todos os cantos do mundo. Eles se tornaram os antigos egípcios, os povos maias e a cultura dos druidas. Nossa humanidade está na quinta raça raiz. É nela que começamos sua evolução, trazendo para os dias atuais uma nova esperança no desenvolvimento de nossa mente e intelecto. O tempo está próximo e nos trarão mudanças significativas em todos os aspectos da vida. Todos os textos e religiões antigas falam de uma idade de ouro que está diante de nós no futuro próximo. Isso será capaz de manifestar porque as forças da luz finalmente superaram as forças das trevas. As batalhas ainda acontecem, mas a guerra foi vencida, embora nosso futuro ainda seja baseado nas escolhas que fazemos pela lei do livre-arbítrio. Desde os tempos antigos da Atlântida, os mestres não andam abertamente entre os homens. No entanto, é importante notar que os mestres governantes do início e antes da existência da Atlântida não tinham apenas uma origem humana. Com o tempo, a humanidade foi capaz de se aproximar do divino, tornando-se orientadoras de luz nas abóbadas estreladas do céu. São muitos tipos de sistemas solares com várias humanidades, algumas treinadas com determinados propósitos. Há, portanto, em qualquer planeta um caráter dominante, uma força principal típica à qual todos os outros se subordinam. O poder só pode ser transferido de um para o outro onde houver semelhança de grandes vibrações. Alguns sistemas se especializaram no amor, outros no poder, alguns em inteligência. Vênus é especializada na razão e em sabedoria, uma mistura de amor e inteligência. Marte é o poder apenas. Júpiter ama exclusivamente a evolução. Em Marte a evolução é rápida, terrível e dolorosa. Já em Júpiter é agradável, porém muito lenta. Netuno evoluiu através do desenvolvimento e controle das forças ocultas, enquanto Mercúrio evoluiu através do intelecto superior e da ciência. A real velocidade de progresso do nosso sistema solar depende de quão rápido nosso planeta atrasado poderá ser forçado a avançar, já que é muito materialista. Nenhum sistema pode se mover mais rápido do que o seu elo mais fraco, da mesma forma que o sistema de Sírius tem sua velocidade retida em nosso sistema solar. E assim por diante, através dos incontáveis ciclos. O sistema de Sírius está para o nosso sistema solar como nossa personalidade está para a nossa alma. Devido ao estágio atual de evolução da humanidade, os mestres que governam as forças da luz mais uma vez estão começando a emergir. Conforme a doutrina secreta, eles têm preparado isso nos últimos 500 anos, porém foram aos poucos reajustando para promover o plano da vontade de Deus. Esse é seu único foco e devoção. Eles liderarão um grupo cansado e marcado pela batalha humana para chegar à Idade do Ouro, guiando o homem para se aproximar da casa de seu pai e finalmente descansar. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei.